Meu nome é Meg Liberty, tenho 32 anos e dediquei minha vida a projetar edifícios que infundem vitalidade no horizonte de Seattle. Como a sócia mais jovem da Green Design Studio, lancei meu coração e alma na criação de espaços inspiradores, o que me rendeu o prestigioso Prêmio Nacional de Design. Mas, esta noite, não sou a arquiteta renomada. Sou apenas Meg, a filha de Christian Johnson, o CEO da Lumina Systems, que está se aposentando após 40 anos transformando um empréstimo de $10 mil em um império nacional. Estou sentada sozinha, um mar de linho branco impecável e velas tremeluzentes me separando do palco. Lá, meu pai se destaca, ladeado por meus irmãos, Liam e Peter. O salão de festa cintila sob lustres de cristal, um cenário digno para os 200 membros da elite empresarial de Seattle, todos reunidos para celebrar o legado de papai. Aperto uma pequena caixa embrulhada em prata no meu colo, meus dedos roçando a fita azul marinho, às cores da Lumina Systems. É meu presente para ele, uma última tentativa de fazê-lo me enxergar. Assim que papai pega o microfone, seus cabelos prateados capturando a luz, meu estômago se contrai. Devo tudo aos meus filhos, ele declara, sua voz ressoando com orgulho. Liam e Peter exibem sorrisos radiantes ao seu lado. Minha filha, Meg, ele continua, seu olhar passando por mim sem me ver, nunca teve o que era preciso para os negócios de verdade. As palavras me atingem como um golpe, e uma onda de risadas constrangedoras se espalha pelo salão. Meu peito arde, uma vida inteira de desprezo se acendendo naquele instante. Levanto-me, a caixa pesada em minhas mãos, sentindo todos os olhos em mim. Algo dentro de mim se parte, não em derrota, mas em desafio. Esta noite, tudo mudará, não só para mim, mas para toda a nossa família. Passei anos me provando, de ser oradora da turma a conquistar uma bolsa integral para o programa de arquitetura, mesmo com meu pai chamando meu trabalho de desenhos extravagantes. Minha mãe, Celeste, foi quem viu minha faísca, sentando-se comigo enquanto eu construía cidades modelo de papelão e sonhos. Ela sussurrava, seu pai constrói máquinas, Meg. Você constrói esperança. Quando ela morreu de câncer de ovário, aos 16 anos, essa esperança diminuiu, mas continuei, determinada a honrar a crença dela em mim. Esta noite, enquanto caminho em direção ao palco, não estou apenas carregando um presente, estou carregando a fé dela, minha verdade e cada grama de força que construí diante da dúvida do meu pai. Crescer como a única filha mulher de Christian Johnson significava viver em um mundo onde meu valor era medido pela visão estreita do meu pai. Em nossa casa, com seus móveis elegantes e modernos e paredes de vidro, o mantra de papai era claro: um homem provê, um homem constrói, um homem deixa um legado. Meus irmãos, Liam e Peter, eram seu orgulho, preparados para herdar a Lumina Systems, seu império de equipamentos industriais ecologicamente corretos. Eu era a figurante, a garota que não se encaixava em seu projeto. Minha primeira lembrança disso me atinge. Eu tinha 8 anos e estávamos à mesa de jantar polida durante um almoço de domingo. Papai explicava a logística da cadeia de suprimentos para Liam e Peter, então com 11 e 13 anos, os olhos deles vidrados. Eu me intrometi com uma pergunta sobre a eficiência da produção, um termo que eu havia pesquisado em uma de suas revistas comerciais. Ele riu, sua risada profunda preenchendo a sala. Meg, por que você não ajuda sua mãe com a torta? Esta é uma conversa de homens. Aquele momento gravou uma verdade em meu coração. Minhas ideias não importavam porque eu não era um homem. A história de papai era lenda local. Nascido de um mecânico e uma professora, ele abriu caminho, transformando um empréstimo de $10 mil de seu tio na Lumina Systems aos 24 anos. Aos 35, ele dominava o Noroeste, aos 50, sua empresa era um nome nacional em tecnologia industrial sustentável. Sua garra era inegável, mas também sua crença rígida de que apenas homens poderiam carregar sua tocha. Minha mãe, Celeste, era seu oposto, uma ex-professora de História da Arte com um sorriso caloroso que abandonou a carreira quando Liam nasceu. Ela passava horas comigo, desenhando edifícios. Seu pai constrói para a função, ela dizia suavemente, mas você, Meg, você constrói para a alma. A morte dela por câncer de ovário, quando eu tinha 16 anos, deixou um buraco que nada poderia preencher. Em seu funeral,
Ouvi papai dizer ao primo dele: pelo menos Liam e Peter podem levar a empresa adiante, e isso é o que importa. Suas palavras, afiadas como uma lâmina, confirmaram meu lugar, invisível, a menos que eu me conformasse. Não importa o quanto eu tentasse, minhas conquistas nunca registravam no radar de papai. Fui oradora da minha escola, superando as notas medianas de Liam e Peter. Ganhei uma bolsa integral para o programa de arquitetura, enquanto eles passavam por faculdades estaduais às custas de papai. Minha média de pontos era perfeita, minhas noites de trabalho desenhando projetos sustentáveis, nada disso significava algo para ele. Arquitetura é só desenho chique, ele dizia quando eu lhe mostrava minha carta de aceitação. Nenhum Johnson nunca foi artista. 3 momentos se destacam, cada um lembrete do meu lugar em seu mundo. Aos 12 anos, meu projeto de feira de ciências sobre materiais de construção ecologicamente corretos ganhou honras estaduais. Mamãe estava lá, seus olhos brilhando enquanto eu aceitava minha medalha. Mas papai estava no jogo de futebol de Peter, torcendo por um garoto que mal saía do banco. Depois da morte de mamãe, ouvi o comentário dele no funeral sobre meus irmãos continuarem seu legado, como se eu não existisse. E na minha formatura, onde fiz o discurso da turma para a escola de arquitetura, ele apareceu 20 minutos atrasado e saiu cedo para o almoço urgente de Liam com um cliente menor. Cada vez, eu engolia a mágoa, canalizando-a para o meu trabalho. Após a formatura, recusei um emprego simbólico na Lumina Systems. Em vez disso, juntei-me a Lyrium Design Studio, uma empresa de Seattle conhecida por projetos urbanos sustentáveis. Papai zombou: você estará implorando por um emprego de verdade em um ano. 8 anos depois, eu era a sócia mais jovem de todos os tempos. Meu Harborville Plaza, uma mistura vibrante de moradias acessíveis, espaços verdes e tecnologia solar, ganhou o Prêmio Nacional de Design, o equivalente ao Oscar da arquitetura. Meu salário superou o de ambos os meus irmãos, embora eu nunca tenha dito isso. A reação de papai permaneceu a mesma: bom trabalho. Ele murmurava sobre minha parceria, ou prédios bonitos quando eu lhe mostrava meus projetos. Para ele, minha carreira era um hobby, não um legado. Mas, à medida que a gala de aposentadoria se aproximava, senti um lampejo de esperança. Talvez, apenas talvez, ele finalmente me veria. O convite para a gala de aposentadoria de papai chegou em um envelope creme grosso, com letras douradas anunciando a despedida de Christian Johnson como CEO da Lumina Systems. O evento seria dali a 3 semanas, traje de gala opcional. Olhei para ele enquanto tomava café em meu condomínio, o horizonte de Seattle se estendendo além da minha janela. Meu namorado, Brian, me observava, seus instintos de psicólogo captando o meu desconforto. Você vai? Ele perguntou. Suspirei, o nó no meu estômago apertando. Eu deveria, eu disse, embora não tivesse certeza do porquê. Durante o almoço, minha melhor amiga, Marina, não poupou palavras. Ele vai fazer tudo girar em torno de Liam e Peter, ela alertou. Ela havia presenciado muitos jantares de família Johnson ao longo de nossos 15 anos de amizade para esperar o contrário. Esteja pronta para que Christian seja Christian. Dei de ombros, agarrada a uma esperança ingênua. É a aposentadoria dele. Talvez ele reflita, veja as coisas de forma diferente. O olhar cético de Marina disse tudo. Naquela noite, Liam ligou, pedindo fotos e um breve texto para o vídeo de tributo de papai. Apesar de ter sido deixada de fora do planejamento, passei horas vasculhando memórias. Papai me ensinando a andar de bicicleta, seu raro sorriso quando ganhei um concurso de design no ensino fundamental, uma foto de Natal onde ele me abraçou forte. Escrevi uma nota sincera sobre sua ética de trabalho e visão, omitindo nosso relacionamento tenso. O presente foi a parte mais difícil. Relógios ou tacos de golfe pareciam vazios. Então, visitei o cofre da minha mãe, intocado desde a morte dela. Dentro, encontrei um envelope com sua caligrafia fluida, para Meg, quando ela precisar conhecer sua força. Ele continha recortes das minhas primeiras vitórias em design, uma carta sobre o orgulho dela em mim e fotos dos meus modelos de infância. Inspirada, juntei meu diploma, licença de arquitetura,
Prêmio Nacional de Design, dados financeiros provando meu sucesso e um pendrive com os destaques da minha carreira. Embrulhei tudo em papel prata com uma fita azul marinho, anexando um cartão, de sua maior decepção. Enquanto embrulhava, as palavras de mamãe ecoaram: às vezes, a verdade é o maior presente. O salão de baile cintilava, lustres projetando luz sobre mesas cobertas de branco, centradas com orquídeas e lírios nas cores azul e branco da Lumina Systems. Entrei na hora certa, desviando do fotógrafo que tirava fotos dos convidados contra o logotipo da empresa. Faixas com 40 anos de inovação pendiam orgulhosamente. Durante o coquetel, colegas de papai, executivos, membros do conselho, velhos amigos do golfe me cumprimentaram com um leve espanto. Ainda fazendo aquela coisa de arquitetura, eles perguntavam, como se minha carreira fosse uma excentricidade. Seu pai deve estar orgulhoso, eles acrescentavam, seu tom duvidoso. Lia acenou do outro lado da sala, de pé com sua esposa Hillary, e Peter com sua esposa Joyce. Nossa conversa fiada evitava qualquer coisa real, férias, clima, nada mais. Papai estava com investidores, mas o peguei por um momento. Meg, você veio, ele disse, seu meio abraço rígido, seus olhos examinando meu vestido. Parecendo profissional pela primeira vez. Forcei um sorriso. Parabéns pela aposentadoria, pai. Ele assentiu, já distraído. Seus irmãos planejaram uma ótima noite, ele disse, seguindo em frente. Fui sentada na mesa 12 com primos distantes e funcionários de nível médio, longe da mesa principal onde Lia e Peter ladeavam papai. A caixa de presente estava ao lado da minha cadeira enquanto os garçons traziam salmão que eu não conseguia saborear, a garganta apertada de nervosismo. O vídeo de tributo foi exibido, papai jovem, apertando as mãos de senadores, treinando os times de beisebol dos meus irmãos. Eu apareci uma vez, uma criança em uma foto de família desbotada, apagada de seu legado. Colegas elogiavam sua liderança, Lia e Peter falavam sobre sua mentoria. Então, papai subiu ao palco, a gravata ajeitada, sinalizando algo grande. 40 anos construindo do nada, ele começou, o orgulho transbordando. Ele elogiou seus funcionários e depois se voltou para o lado pessoal. Meus filhos, Lia e Peter, são meu maior orgulho. Eles têm o que é preciso para liderar a Lumina Systems. Seus olhos me encontraram. Ao contrário da minha filha, Meg, que escolheu um caminho que não está à altura. Ela nunca teve a garra para os negócios de verdade. Risadas ecoaram, agudas e desconfortáveis. Meu coração batia forte, o rosto em chamas. Agarrei a caixa, levantei-me e caminhei até o palco, meus saltos ecoando no silêncio repentino. Cada passo em direção ao palco parecia caminhar por areia movediça, 200 pares de olhos me queimando. Meu coração batia forte, mas anos de apresentação de projetos para clientes céticos firmaram minha postura. Papai estava no púlpito, seu sorriso vacilando quando me aproximei. Lia se levantou pela metade, incerto, mas a mão de Peter em seu braço o impediu. Subi os 3 degraus, meu vestido esmeralda capturando a luz do lustre, e encarei meu pai. Meg, ele disse no microfone, sua voz baixa. Não é a hora. Seus olhos continham um aviso, mas eu estava farta de me diminuir. Parabéns, pai, eu disse, minha voz clara apesar da tempestade interior. Trouxe uma coisa para você. Estendi a caixa prateada, sua fita azul marinho brilhando. Ele hesitou, sua expressão dividida entre irritação e desconforto. É da sua maior decepção, acrescentei, colocando-a em suas mãos. Abra-a quando eu for embora. Virei-me. O silêncio era ensurdecedor enquanto eu descia do palco, passando pela mesa principal onde meus irmãos estavam imóveis, por executivos com olhos arregalados, parentes olhando para seus pratos. Atravessei as portas duplas do salão para o lobby silencioso. Minha compostura se manteve até eu chegar ao meu carro na garagem. Então, a barreira se rompeu. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, anos de ser invisível para o homem que mais deveria ter acreditado em mim. Agarrei o volante, soluços me sacudindo. O peso da caixa havia sumido, mas seu impacto era pesado.
Eu havia acabado de queimar todas as pontes com minha família, ou finalmente havia construído uma para minha própria verdade? Dirigi 3 quarteirões antes de parar, minha visão embaçada pelas lágrimas. A dor que eu havia enterrado por anos, cada desprezo, cada não o suficiente, me atingiu como uma onda. Meu telefone vibrou com mensagens de texto, Liam perguntando o que estava na caixa. Peter, você está bem? E papai, abalado. Desliguei o som, muito abalada para responder, e dirigi para meu condomínio. Brian estava esperando, seus braços abertos enquanto eu cambaleava, rímel escorrendo pelo meu rosto. Foi tão ruim assim? Ele perguntou, me puxando para perto. Assenti, derramando a história, o discurso de papai, suas palavras cruéis, minha marcha até o palco. A caixa tinha tudo, eu disse, a voz embargada. Meu diploma, minha licença, meu Prêmio Nacional de Design, dados financeiros mostrando que eu ganho mais que Liam e Peter, a carta de mamãe sobre minha força, um pendrive dos meus projetos, tudo. Limpei os olhos. Eu rotulei da sua maior decepção porque é assim que ele me chamava pelas minhas costas. Brian me abraçou mais forte. O que você espera que ele faça com isso? Ele perguntou. Olhei para as luzes da cidade além da minha janela. Não sei, admiti. Talvez ele me veja pela primeira vez. Talvez não importe. Mas, no fundo, importava. Passei minha vida buscando a aprovação dele, cada projeto uma súplica para que ele me notasse. Agora, eu me sentia vazia, como se tivesse derramado tudo naquela caixa e não tivesse nada mais. No entanto, havia uma faísca de liberdade também. Eu havia me levantado, não apenas por mim, mas pela crença de mamãe em mim, por cada vez que me disseram que eu não era suficiente. Enquanto me inclinava em Brian, me perguntei o que papai estava fazendo com aquela caixa e se isso poderia mudar alguma coisa. Eu não estava lá quando papai abriu a caixa, mas Liam me contou mais tarde que isso o abalou profundamente. Enquanto eu saía do salão de baile em silêncio, papai permaneceu no púlpito, segurando o meu presente. O microfone captou sua respiração irregular enquanto ele desamarrava a fita azul marinho, retirando o papel prateado. Dentro, ele encontrou meu diploma, minha licença de arquitetura, a medalha do Prêmio Nacional de Design brilhando sob as luzes. Ele parou na carta de mamãe, sua caligrafia um fantasma do passado, e então puxou recortes dos meus projetos e dados financeiros mostrando meu sucesso. Um pendrive rotulado o que é preciso estava em cima de uma nota. Você construiu com aço, eu construo com visão. Ambos exigem garra. Aprendi a força por ser sua filha, mesmo quando você não me via. Adeus, pai. Seu rosto estava pálido, as mãos tremendo enquanto ele lia. A multidão observava, imóvel, enquanto ele tentava falar. Eu encerrarei o programa formal aqui, ele conseguiu, a voz embargada. Ele recolheu os itens cuidadosamente, como se pudessem quebrar, e sentou-se à mesa principal, olhando para eles. Liam tentou adiantar as coisas, chamando a banda, mas papai estava perdido no meu mundo, meus edifícios, meus prêmios, as palavras de mamãe. Mais tarde, sozinho, ele leu a carta de mamãe, seu orgulho em mim saltando da página. Ele assistiu ao pendrive, minha voz narrando o impacto do meu projeto, casas acessíveis, espaços verdes, vibração comunitária. Pela primeira vez, ele viu o que eu havia construído sem o nome dele. Liam disse, papai mal falou, apenas sentou-se com a evidência da sua vida, confrontando a filha que lhe havia desprezado. Foi o começo de algo que eu nunca esperei, meu pai, o inabalável Christian Johnson, começando a questionar tudo o que ele pensava que sabia sobre você. Na semana seguinte à gala, me joguei em um projeto, grata pela distração de projetar uma biblioteca sustentável. Sussurros me seguiam na Lyrium Design Studio, meu confronto com Christian Johnson era o assunto da cena arquitetônica de Seattle. Papai deixou 8 mensagens de voz, mas eu não conseguia me forçar a ouvi-las. Você deveria ouvi-lo, Marina insistiu enquanto tomávamos café, mesmo que seja apenas para seguir em frente. Sacudi a cabeça. Não estou pronta para ter esperança novamente, apenas para ser decepcionada. Então Liam apareceu no meu escritório, parecendo que não tinha dormido.
Papai está um caos, Meg, ele disse, caindo em uma cadeira. Ele cancelou sua viagem de pesca, não atendeu às ligações do conselho. Ele assistiu ao seu vídeo no pendrive pelo menos 20 vezes. Levantei uma sobrancelha, cética. Ele fez Peter e eu assistirmos também, ele acrescentou. Seus projetos, o impacto na comunidade, eu não tinha ideia. Sua honestidade me pegou de surpresa. Eu nunca perguntei, eu disse, e ele assentiu, culpado. Era mais fácil ser o favorito do papai. Ele mencionou um e-mail de papai. Mais tarde, encontrei-o, enviado às 1h15 da manhã. Sinto muito. Vi seu vídeo. Eu estava errado. Podemos conversar? Não respondi, reservando um voo para uma consulta de renovação de hotel. Dias depois, um alerta de notícias me parou de repente. A Lumina Systems lançou uma divisão de design sustentável, com papai atrasando a aposentadoria para liderá-la. Peter ligou, animado. Ele está obcecado por construção verde agora, citando seu vídeo sobre a pegada de carbono de 40% da construção. Continua dizendo, ela estava certa o tempo todo. Desliguei, tonta. Seria essa a tentativa de redenção de papai ou apenas mais uma maneira de controlar a história? Eu não sabia dizer, mas o chão sob meus pés estava mudando. De volta a Seattle, um pacote esperava em meu condomínio, enviado do endereço de papai. Deixei-o fechado por 2 dias, desconfiada do que poderia significar. Finalmente, espalhei seu conteúdo sobre minha mesa de jantar. Projetos para um centro comunitário em Asheville, Carolina do Norte, a cidade natal de mamãe, onde ela cresceu sonhando com a faculdade. A caligrafia de papai preenchia as margens, notas sobre painéis solares e espaços comunitários, sinceras, mas amadoras. Uma carta estava dobrada dentro, suas palavras clamando na página. Meg, ele escreveu, seu presente me forçou a encarar minhas falhas como pai. Eu te limitei com minhas visões antiquadas, cego para sua genialidade. Sua mãe viu isso. Ela escreveu, você superaria minhas conexões com sua determinação. Ela estava certa. Estes projetos são minha tentativa de fazer as pazes, um centro para honrar o sonho de Celeste de retribuir. Ficarei honrado se você os revisar, talvez até liderar o projeto. Esperarei até que você esteja pronta. Com pesar e respeito, papai. Li 3 vezes, procurando manipulação, mas encontrando apenas sinceridade. Depois de 2 dias, enviei uma mensagem, café. Quarta-feira, 10 horas. Ele respondeu instantaneamente, estarei lá. No café, papai parecia mais velho, seu costumeiro orgulho suavizado. Obrigado por vir, ele disse, hesitante. Conversamos sobre o projeto Asheville, suas ideias rudes, mas ponderadas. Por que Asheville? Eu perguntei. Sua mãe queria retribuir lá, ele disse, a voz embargada. Eu nunca consegui quando ela ficou doente. Ele havia assistido ao meu pendrive 18 vezes, ele admitiu, impressionado com o impacto dos projetos. Você construiu um mundo melhor, ele disse, ecoando mamãe. Eu estava muito focado no meu império para ver isso. Abri-me, admitindo como havia buscado a aprovação dele. Ele confessou que mamãe o havia repreendido por favorecer meus irmãos, uma promessa que ele havia quebrado até agora. Concordei em revisar os projetos, nada mais. Ao longo das semanas, nossos encontros para café se transformaram em colaborações de projetos. Redesenhei o Centro Comunitário Celeste Donson com tecnologia verde e espaços abertos. Na cerimônia de lançamento, falei para a multidão, este centro é sobre fundações, físicas e humanas. É sobre segundas chances e ver o potencial. Os olhos de papai brilhavam de orgulho, não de posse. Mais tarde, ele me entregou uma pequena caixa. Dentro estava um modelo de papelão que eu havia feito aos 7 anos, minha casa ecológica dos sonhos, guardada por mamãe. Ela dizia, você estava à frente do seu tempo, ele disse. Eu deveria ter escutado. Enquanto estávamos no local, percebi que meu presente não havia apenas mostrado a ele meu valor, havia mudado a nós dois.
Estávamos construindo algo novo, não apagando o passado, mas lançando uma fundação mais forte. Obrigada por ouvir a história de Meg. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.